E aí, meus matemáticos, hoje o nosso assunto vai envolver um pouco de história da matemática. No caso, hoje nós vamos estudar um pouco da história da porcentagem. Relatos históricos. Aqui, ó, temos um pouco da história, né? Da matemática. Aqui, ó. Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceram por volta do século I a.C., na cidade de Roma. Nesse período, o imperador romano decretou inúmeros impostos a serem cobrados, de acordo com a mercadoria negociada. Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado de centésimo, rerum vanellium, e obrigava o comerciante a pagar um centésimo pela venda das mercadorias do mercado. Naquela época, o comércio de escravos era intenso, e sobre as vendas cobrado um imposto de 1 sobre 25, 1,25 avos. Eles cobravam bastante dinheiro, né? Das pessoas que não tinham nada. Parece hoje em dia. Os cálculos eram feitos sem a utilização de símbolos de porcentagem, como nós conhecemos hoje. Então, ele não existia nessa época ainda. Eram realizados de forma simples, com a utilização de frações centesimais. Por exemplo, na cobrança de um imposto no valor de 100 por 100, de 6 por 100, que no caso nós hoje em dia chamamos de 6%, né, da comercialização, eles cobravam 6 centésimos do preço do produto, isto é, dividiam o produto em 100 partes iguais e pegavam 6 partes, basicamente o que é feito hoje sem a utilização de calculadoras. Naquela época, né, digamos, eles pegavam 100 feijão. Aí pegavam, dividiam em 100 feijão, que daria 100 por 100, né? E pegavam 6 partes, 6 feijões. Seria praticamente isso que eles faziam naquela época, né? A intensificação do comércio por volta do século XV criou situações de grande movimentação comercial. O surgimento dos juros, lucros e prejuízos obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagem. Porque até então eles poderiam fazer o que eles quiserem, né? Mas aí depois eles fixaram essa base. Que a base foi escolhida foi o 100, né? Que no caso é até hoje. Quando a gente vai fazer uma porcentagem, a gente faz na base 100. 10 dividido para 100, que é 10%, 20 dividido para 100, que é 20%, 30, que é dividido para 100, que é 30%, e assim por diante, né? O interessante é que mesmo com essa evolução, os símbolos que conhecemos hoje ainda não eram utilizados pelos comerciantes. Esse símbolo que nós temos hoje, que é aquele zero, tracinho zero, ainda não existia, ainda não era utilizado, né, pelos comerciantes. Eles utilizavam outra forma de simbolizar porcentagem. Muitos documentos encontrados e registros apresentam uma forma curiosa de expressar porcentagens. Os romanos utilizavam os algoritmos do seu sistema de numeração seguido de siglas como P100 e PC, por exemplo. Digamos aqui, a porcentagem de 10% era escrita da seguinte forma: X, que é 10 em números romanos, né? Vamos lembrar, X é 10 em números romanos, P, cento, ou XPC, como vemos aqui, né? Então, 5%, 20PC, 10%, né? Era como eles representavam naquela época, né? A porcentagem deles, pois ainda não tinha esse símbolo que nós temos hoje em dia.
A crescente utilização da porcentagem no comércio e as suas inúmeras formas de escrita representacional originaram os símbolos que conhecemos hoje, como eu falei ainda agora, né? O 0, barra, 0. Atualmente, a porcentagem é estritamente importante para a matemática financeira, dando suporte às inúmeras movimentações financeiras, na representação do mercado de ações, envolvendo as operações de compra e venda, na construção de gráficos comparativos, qualitativos e quantitativos, na constituição de alíquotas de diversos impostos, entre inúmeras outras situações, né? Então, como nós podemos ver, a porcentagem ela é muito importante para o nosso dia, né? Porque, querendo ou não, a gente usa. Até quando a gente vai brigar, com a gente que tem irmão, né? Quando a gente vai brigar por uma barra de chocolate, e a mãe fala, divida entre vocês dois. Aí vocês vão lá e cortam, né? Bem no meio. Quando você está cortando no meio, você está cortando 50% para um lado e 50% para o outro, né? Assim como quando a gente vai dividir um quarto também com o irmão, o que a gente faz? A gente divide o quarto no meio, tu fica com a outra parte de lá, que eu fico com a minha parte daqui. São coisas, a porcentagem está aí no nosso dia. A porcentagem, ela está presente em todos os locais, e principalmente na área financeira, né? Porque quando a gente vai receber um salário, a gente quer saber quantos por cento a gente vai receber. Digamos, as pessoas que recebem de 15 em 15 dias, quando elas vão receber no, digamos, dia 15, ela recebe 60% do valor. E no dia 30, ela vai receber os outros 40%. Então, a porcentagem está em todo local da nossa vida cotidiana, né? Aqui nós temos alguns exercícios de porcentagem aqui, ó. Como a gente vai representar 0,8%? Aqui ficaria 8 dividido para 1000, né? Que daria 0,008. Ali 15%. 15% seria a mesma coisa que 15 dividido para 100, né? Que é 0,15. Que seria igual a 0,15, né? E ali, ó, a gente vai achar o X. Num total aqui de 48, digamos 48 chocolates. 48 chocolates é 100%. Ele quer saber do quantos chocolates tem 12,5%. Aí ele pegaria, faria o meio pelos extremos, né? 100 vezes x seria igual a 48 vezes 12,5, né? Aí depois passaria o x dividindo e acharia o valor de x. E isso daria, né, que x seria igual a 6, né? 6 chocolates, seria 12,5%. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa curiosidade sobre a porcentagem. E deixem o like, curtam, compartilhem. E um abraço a todos. Obrigado.